Minha melhor amiga fingiu ter um ex abusivo para se mudar e ter um caso com meu marido, mas agora eu conto minhas vinganças na hora de dormir, e isso me dá satisfação. Não vou usar nomes reais nem idades, porque não quero ser reconhecida. Vou começar dizendo que não tinha notícias de Lila havia quase 4 anos, quando, de repente, ela reapareceu na minha vida. Isso aconteceu por meio de uma série de chamadas perdidas e uma mensagem de voz cheia de pânico. Ela disse que precisava de um lugar para ficar, que finalmente havia deixado o namorado abusivo e não tinha para onde ir, o que foi muito convincente, porque sua voz falhou no meio da conversa e eu podia ouvir como ela tentava não chorar. Lila e eu havíamos crescido juntas, mas nos afastamos na casa dos 20 anos. Cidades diferentes, decisões diferentes, mas ouvi-la daquele jeito, quebrada e desesperada, despertou algo em mim que eu achava que tinha enterrado, o instinto de protegê-la. Quando contei ao meu marido, Eric, que ela queria ficar conosco por um tempo, ele ficou confuso. Mal a conhecia, a tinha visto apenas 2 vezes, mas sabia o suficiente pelas histórias que eu havia contado para ter dúvidas. Pensamos que ela não tinha para onde ir, que seriam apenas algumas semanas até que ela resolvesse as coisas. Ele deu de ombros e disse que era minha decisão. Olhando para trás, teria evitado muitas coisas, mas ao mesmo tempo, isso me ajudou a ver como era realmente o meu casamento. Lila chegou na tarde seguinte a que dissemos sim, e tudo que ela trazia era uma mochila, uma bolsa de esporte e seu rosto triste. Eu a abracei na porta e ela se agarrou a mim como se estivesse se afogando. Eric estava atrás de mim, cumprimentando-a de forma educada, e Lila lhe deu uma leve inclinação de cabeça antes de perguntar se podia ir se deitar. Nós a instalamos no quarto de hóspedes. Ela não falou muito naquele primeiro dia, apenas disse o quanto estava grata e como nos devia tudo. Ao final daquela semana, Lila já parecia sentir-se em casa. Reorganizou os móveis do quarto de hóspedes, começou a deixar seus sapatos perto da porta da frente e se ofereceu para cozinhar. Uma noite, Eric riu de uma de suas piadas durante o jantar e disse que ela fazia sua massa favorita melhor do que eu. Foi um comentário inocente, talvez até um elogio para ela, mas a maneira como ela sorriu ficou na minha cabeça. No começo eram coisas sutis. Lila. Ela sempre parecia estar por perto quando Eric estava em casa. Se eu estivesse na cozinha, ela de repente aparecia na sala com ele, rindo alto demais. Uma manhã, saí do banho e a encontrei sentada no sofá com meu moletom e tomando café na minha caneca. Eric disse que achava que era dele. Ela sorriu e disse que cheirava a ele, de qualquer forma. Eric disse que nada estava acontecendo e que ela só estava tentando recuperar sua vida. Ele me disse para não pensar demais, que ela havia passado por muita coisa e talvez não tivesse limites porque fazia tempo que não se sentia segura. Eu também pensei que ela estivesse se adaptando, mas comecei a sentir que era eu quem estava me adaptando a ela. Ela se infiltrava nas conversas com pequenas indiretas, dizendo como Eric gostava que lhe fizessem o café da manhã do jeito certo, ou que ela sempre sabia como falar de esportes quando eu não sabia. Chegou até a brincar uma vez perguntando se Eric não tinha um irmão gêmeo sobrando para ela. Uma noite eu estava me preparando para dormir e ouvi quando ela disse a Eric que gostaria de ter o que nós tínhamos, que finalmente podia ver como era o amor verdadeiro. Eric parecia doce, quase inocente, mas algo em sua voz soava como alguém que não queria algo como o que tínhamos. Ele queria exatamente isso, ela me substituindo. Comentei isso com Eric, mas ele me chamou de intensa e disse que eu estava pensando demais em algo que não tinha maior importância. Continuei tentando ser paciente, só porque ela havia sido uma vítima. E talvez isso fosse apenas estresse pós-traumático. Afinal, ela era minha amiga, e ela não faria nada que rompesse essa amizade. Mas pouco a pouco nada melhorava e as coisas pioravam, inclusive no meu próprio casamento. Eric estava mais distante comigo. A desculpa era que ele também estava estressado com o trabalho. Lila se ofereceu para ajudá-lo a organizar o escritório em casa, e eu disse que não. Mas um dia depois a encontrei lá, organizando arquivos como se aquele fosse o seu lugar. Ela sorriu e me disse que queria nos fazer uma surpresa. Meu instinto me dizia que algo não estava certo, mas minha mente repetia que se eu não podia confiar no meu marido, então não fazia sentido termos nos casado. Então, uma tarde, entrei na sala e os flagrei no sofá. Nada obviamente impróprio, mas havia sinais. Era o jeito como as pernas dela estavam cruzadas voltadas para ele, como a mão dela descansava um pouco perto demais da dele na almofada. O que foi realmente estranho foi que os dois se sobressaltaram quando me viram. Ele se levantou rápido demais. Parecia culpado. Não disse nada. Lila disse que estavam apenas vendo um filme. Eu disse que tudo aquilo me parecia estranho. E Lila disse que eu estava agindo de forma paranoica, que talvez eu devesse conversar com alguém, porque todo aquele estresse estava me afetando. E Eric não me defendeu. Naquela noite, sentei no banheiro e me olhei no espelho. Minha melhor amiga estava dormindo no quarto de hóspedes, usando minhas roupas, fazendo meu marido rir e pouco a pouco, me expulsando da minha própria vida. E eu não ia continuar fingindo que não via. Comecei a prestar mais atenção depois daquela noite no sofá, tentando pegá-los em algo ainda mais questionável.
Eric ainda me dava um beijo de boa noite, ainda aparecia na hora do jantar, mas havia algo vazio em tudo aquilo. Uma falta de presença, como se seu corpo estivesse ali, mas sua atenção não. Quando tentei conversar com ele, me disse que eu estava imaginando coisas, que Lila não estava fazendo nada de errado, e que eu devia parar de ser tão paranoica. Disse que ela só precisava de um pouco de calor e normalidade depois do trauma que havia vivido. Eu disse que concordava totalmente em ajudá-la a se curar, mas que isso não significava que eu queria ser empurrada para fora do meu próprio casamento para isso. Depois disso, ele ficou em silêncio e saiu dizendo que precisava de ar. Enquanto isso, Lila continuava dizendo o quanto estava grata a mim, como eu a havia salvado. Me chamava de seu anjo, sua rocha, sua amiga mais antiga. Mas depois a encontrei no nosso quarto. Eu tinha chegado cedo das compras e a casa estava silenciosa. Não ouvia televisão, nem música, nem mesmo seu costumeiro assobio na cozinha. Quando virei o corredor, a encontrei no meu quarto. Não apenas parada ali, mas sentada na minha penteadeira, escovando o cabelo e usando o meu hobby de seda, aquele que Eric me deu no nosso primeiro aniversário de casamento. Ela se surpreendeu por um segundo, mas só por um segundo. Sorriu e disse que esperava que eu não me importasse, que só queria experimentar porque parecia tão macio. Disse que sempre teve curiosidade de saber como se sentia. Eu não respondi. Saí, fechei a porta do quarto atrás de mim e fui direto buscar a chave. Naquela noite, tranquei a porta do nosso quarto. Quando Eric me perguntou por que eu disse que se ele não podia proteger nosso espaço de outras pessoas, eu o faria por mim mesma. Ele me olhou como se eu estivesse perdendo a sanidade. Mas não era isso. Finalmente eu começava a ver as coisas com clareza. Alguns dias depois, decidi verificar as câmeras da casa. Havíamos instalado câmeras internas com sensor de movimento há anos, principalmente para termos tranquilidade quando viajávamos muito. Eu não as revisava há meses, mas algo me dizia que devia fazê-lo. Lá estavam as imagens das últimas semanas. Momentos em que eu não estava em casa. Eric e Lila saindo do quarto de hóspedes com quase nada vestido. Eric na cozinha sem camisa, servindo vinho às 2 da tarde. Um clipe mostrava ela massageando os ombros dele enquanto ele estava parado na pia. Outro mostrava ele a abraçando, um abraço que durou tempo demais. Mas o momento que me destruiu foi um curto, um beijo. Naquela noite disse a Eric que precisava visitar minha irmã por alguns dias. Fiz uma mala e em vez disso fui para um hotel. Eric precisava de espaço, tempo para pensar, tempo para decidir se realmente queria lutar por isso. Eric me mandou uma mensagem pela manhã, perguntando se eu estava bem. Não respondi. Lila também mandou uma mensagem, dizendo que esperava que tudo estivesse bem e que sentia minha falta. Também não respondi. Em vez disso, liguei para um advogado. 2 dias depois, voltei para casa e encontrei Lila me esperando sozinha na cozinha. Ela disse que estava esperando uma chance de falar comigo a sós. Pediu que nos sentássemos e conversássemos de mulher para mulher. Disse algo que me gelou o sangue. Disse que ela e Eric estavam apaixonados, que isso já vinha crescendo há algum tempo, que era real. Disse que queria conversar sobre como poderíamos resolver isso de forma pacífica. Disse que tinha um plano que poderia funcionar para todos, que talvez eu pudesse me mudar por um tempo. Talvez pudesse tirar um tempo para mim mesma e deixar que eles resolvessem as coisas. Ela sorria enquanto dizia isso, como se realmente acreditasse que eu me sentaria ali e aceitaria. Eu não disse nada. Ainda não, porque eu ia dizer algo que apagaria aquele sorriso do rosto dela para sempre. Mas queria saborear a expressão em seu rosto quando fizesse isso. Perguntei se isso era tudo que ela queria dizer ou se ainda havia mais. Ela sentiu como se esperasse que eu chorasse, talvez que implorasse, mas eu apenas me levantei lentamente, caminhei até a bolsa, abri, peguei meu celular e pedi que me acompanhasse até a televisão para vermos uma história bonita. Ela parecia confusa, mas não se moveu, então caminhei até a sala, liguei a televisão, conectei meu celular e comecei a rolar os clipes. Logo apareceu o vídeo do corredor, aquele em que ela saía do quarto de hóspedes vestindo nada além da camisa do Eric, brincando com o cabelo como uma colegial e depois indo para a cozinha beijar meu marido enquanto ele estava apoiado no balcão bebendo café. Foi então que ela se levantou, mas eu disse para sentar de novo. Ela não obedeceu, então pausei o vídeo e perguntei há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Ela não respondeu, então perguntei de novo. Foi desde o começo? Tudo foi apenas uma armadilha? Ou toda aquela história do namorado abusivo era uma mentira só para estarem juntos dentro da minha casa? Ela disse que não era o que eu estava pensando, que ela e Eric simplesmente se aproximaram depois que ela se mudou, que tentaram lutar contra os sentimentos que surgiram um pelo outro, mas que às vezes essas coisas são muito difíceis de controlar, especialmente com uma conexão espiritual tão grande. Eu disse para parar de falar como terapeuta e assumir o que fez. Lembrei que fui eu quem ofereceu um lugar para ela ficar, eu fui quem a defendi quando as pessoas duvidaram da história dela, e ela me pagou se metendo na cama com meu marido. Ela tentou se desculpar e eu disse que não queria suas desculpas, queria que ela fosse embora. Mas naquele momento todo o tom de arrependimento mudou para uma atitude de superioridade e ela se defendeu.
Disse que foi Eric quem a perseguiu, e que a culpa era minha por não saber controlar meu marido. Que ela apenas se apaixonou por ele, mas depois de ser perseguida e conquistada por ele. Então eu lhe disse algo que vinha guardando. Disse que Eric não sabia que eu já tinha as gravações, que ele não fazia ideia de que eu tinha descoberto dias atrás, que eu já havia contratado um advogado, e que tudo estava sendo documentado e organizado. O rosto dela ficou pálido. Eu disse que já que ela se sentia tão confortável na minha casa, poderia me ajudar empacotando as coisas indo embora em 1 hora, caso contrário, eu chamaria a polícia para levá-la para um passeio. Ela me perguntou se eu estava falando sério. Eu disse, totalmente. Experimente se tiver dúvidas. Foi aí que ela começou a chorar. Disse que não tinha para onde ir, que Eric havia prometido cuidar dela, que prometeu que recomeçariam juntos e que eu entenderia tudo quando visse com mais clareza. Eu disse que essa clareza era a maior que já tive na vida, e ela me indicava que eu precisava expulsar minha ex-amiga da casa, para depois lidar com meu futuro ex-marido. Calmamente. Ela não empacotou tão rápido quanto eu gostaria, mas quando fui até o quarto dela com o celular na mão, ela foi embora deixando um rastro de fogo. Eric chegou em casa 2 horas depois e não me encontrou esperando na cozinha como costumava. Em vez disso, encontrou as capturas de tela impressas espalhadas sobre a mesa de jantar, como evidências em uma cena de crime. Chamou por mim, mas eu não respondi. Estava no andar de cima, com a porta do quarto trancada, organizando os últimos arquivos. Eu nem queria falar com ele, mas finalmente desci. Ele me perguntou que diabos era aquilo. Eu disse que era tudo que eu pensei que nunca veria. Ele disse que não queria que aquilo acontecesse, mas que Lila vinha flertando com ele, e ele se sentiu lisonjeado. Finalmente sentiu que havia uma conexão e não conseguiu deixar passar. Disse que estava confuso, que se sentia negligenciado por mim. Perguntei exatamente por que ele se sentia negligenciado por mim. O que foi que eu não fiz por ele nesse tempo que o levou a se sentir assim? Ele não tinha resposta. Mas disse que eu precisava entender que às vezes as coisas simplesmente acontecem e que eu deveria lidar com isso da melhor maneira possível. O que eu deveria fazer? Aplaudir? Assar biscoitos para a amante dele? A melhor maneira teria sido não esperá-los com uma arma carregada quando entraram pela porta. Eu disse que as coisas dele estavam empacotadas e que ele devia ir embora. Se precisasse de algo mais, poderia pegar em outra ocasião, mas agora precisava sair da casa. E quanto ao casamento, eu iria ao advogado em breve. Ele ficou irritado porque não tinha intenção de ir embora, mas eu disse que se ele achava que ficar sozinho tornaria o divórcio mais difícil, ele estava certo. E que eu faria isso mesmo assim, mas não era algo que ele precisava saber, nem que eu contaria. Ele deu um soco na parede com o punho e saiu. Agora, eu não sei se ele foi embora com a amante ou se cada um encontrou um lugar diferente, mas tê-los fora da casa é a única coisa que me dá tranquilidade neste momento. Ainda tenho muitas coisas para resolver, mas esse é o passo certo na direção certa. Atualização 1. Aqui estou, contando a vocês o que aconteceu depois que escrevi minha primeira publicação, depois de ter expulsado meu marido Eric e minha amiga Lila, ou melhor dizendo, meus 2 ex. Depois de escrever, não perdi nem um segundo. Ele achava que assim que eu me acalmasse, eu me tranquilizaria e tudo estaria resolvido. Achava que eu choraria, me entristeceria, ficaria naquela casa, me desmoronaria, enquanto ele iria aproveitar as delícias da minha ex-amiga. Mas não foi isso que aconteceu. Assim que fechei meu computador, já estava pensando em algumas coisas enquanto escrevia minha história. Sentei no sofá e abri minha lista de contatos. Se queriam que essa confusão ficasse em silêncio, deveriam ter mantido tudo dentro das calças. Eu não ia permitir que nenhum dos dois se fizessem de vítimas. A primeira ligação que fiz foi para os pais dele. Sua mãe atendeu com aquela voz alegre de sempre, perguntando como estavam as coisas, alheia a tudo o que estava acontecendo. Eu disse que talvez fosse melhor ela se sentar, porque as coisas estavam bem, logo ela saberia. E então contei tudo. Disse que tinha vídeos, que tinha visto tudo com meus próprios olhos, que tinha provas. E então enviei para ela. Estava muito triste pelo filho, porque não podia acreditar que ele havia arruinado o casamento. Bem, mas ele arruinou. E embora me deixasse mal entristecer uma pessoa que sempre foi boa comigo, ela precisava saber a verdade, e não a verdade, entre aspas, que meu marido contaria mais tarde. Passei ao próximo número, o irmão mais velho de Eric, depois a tia, os primos, um por um. Liguei para todas as pessoas que um dia me disseram como eu era sortuda por ter me casado com uma família tão amorosa e unida. Contei a verdade e então mostrei. Era história e prova, um combo letal. Lila não fazia ideia do que estava por vir, enquanto provavelmente ainda estava encolhida em algum lugar chorando por ter sido expulsa, ou encolhida com Eric. Eu estava queimando todas as pontes que ela achava que tinha pelas costas. Eu ia direcionar toda a atenção para ela, ainda que fosse uma atenção bem negativa. Publiquei uma atualização cuidadosamente redigida no nosso grupo de amigos em comum. Na manhã seguinte, comecei a receber mensagens. Pessoas me dizendo que eu fiz a coisa certa, que fui corajosa, que se estivessem no meu lugar não teriam lidado com metade da calma que eu tive. Eric tentou me ligar. Claro,
Deixou mensagens dizendo para eu parar com o que estava fazendo, que vingança não traria solução nenhuma, que envolver a família dele só estava tornando as coisas mais difíceis para mim e para ele. Sim, mas ele estava errado. A vingança sim estava me trazendo uma solução, me livrar deles e mostrar ao mundo o par de infiéis repugnantes que eram. Além disso, estou adorando me vingar depois do que fizeram. E em segundo lugar, as coisas estavam cada vez mais difíceis apenas para ele. Para mim, estavam cada vez mais fáceis, porque não havia mais pessoas pensando o contrário ou me ligando para falar da versão distorcida dele de como tudo aconteceu. Lila me mandou uma mensagem de texto. Disse que entendia que eu estava chateada, mas que arruinar a vida dela não ia trazer a minha de volta, que Eric não ia voltar só porque eu tornava tudo isso público. Disse que eu estava fazendo ela parecer um monstro, quando as coisas não eram preto no branco, que eram mais difíceis de entender. Respondi que ela se meteu na cama do meu marido. E isso é bem fácil de entender, por isso todos estão entendendo. E que em nenhum momento eu estava tentando recuperar meu marido, que eu o entregava inteiro com todo o seu lado infiel incluso. As consequências para eles não demoraram. Eric teve que tirar uma licença do trabalho porque estava muito estressado com tudo isso, e me parece justo que ele se sinta assim. Enquanto isso, Lila foi deixada de lado por muitos dos nossos amigos em comum, alguns que conheciam o relacionamento anterior dela e perderam toda a simpatia pelo que ela fez. Aqui não há mentiras. Nunca menti para vocês. Fiquei feliz que o que fizeram teve consequências para eles. Eu não ia esperar o karma alcançá-los ou que se autodestruíssem como as péssimas pessoas que são. Eu ia trazer a chuva de fogo direto para suas cabeças. Já estava consultando um advogado sobre o divórcio. Ele me disse que, com as provas que eu tinha, o caso seria claramente a meu favor. Sim, Eric poderia tentar atrasar tudo, fazer escândalo com as finanças ou com os bens, mas ele não ganharia. Não com tudo que eu tinha. E eu ficaria com a casa. Estava no nome de ambos? Sim, mas fui eu quem pagou toda a entrada. O advogado disse que tínhamos o suficiente para mostrar que minha responsabilidade financeira superava, e muito, a dele. Além disso, o vídeo não gritava exatamente marido leal com direito à metade. Agora, hora de terminar os preparativos, porque ainda restam algumas surpresas para esse par de fracassados. Se achavam que iam se deitar na minha casa e que eu deixaria isso acontecer sem mais nem menos, estavam muito enganados. E eu vou mostrar exatamente o quanto estavam enganados com exemplos práticos. Atualização 2. Há um ano, eu estava recolhendo os pedaços da minha vida depois que Lila e Eric a destruíram como um carro que pegaram emprestado sem permissão. Agora olho para esses mesmos pedaços e mal os reconheço, não porque os tenha colocado de volta no lugar, mas porque construí algo completamente diferente do zero, mais forte, melhor, real. O divórcio foi resolvido sem muito atraso. Eric tentou enrolar no começo, reclamando de como eu o envergonhei, de como arruinei sua vida, de como ninguém o olhava da mesma forma. Mas as reclamações dele se esvaziaram no tribunal quando apresentamos o vídeo dele e da Lila praticamente brincando de casal feliz na minha própria casa, sem nem sequer esperar a tinta da nossa certidão de casamento secar. Meu advogado nem precisou se esforçar muito. Foi um daqueles casos fáceis. Tínhamos tudo, e eles não tinham nada, só a mão perdedora. Fiquei com a casa, o carro e um acordo modesto. Honestamente, teria saído sem nada só para terminar com ele, mas vê-lo lutar para aceitar que perdeu tudo por causa da própria idiotice foi um bônus. Não pensava em ter contato com a família dele, mas surpreendentemente seus pais me ligaram algumas semanas depois que o divórcio foi finalizado. Foram bastante justos para serem meus sogros, ao não ficarem do lado do filho só por ser filho deles, e ao vê-lo como marido infiel e horrível que foi. Não sei, me pegou de surpresa que a própria família reconhecesse suas ações pelo que realmente foram, repugnantes. Isso me fez sentir muito bem, no fim das contas. E então havia o irmão mais velho de Eric. Nunca tivemos muita interação enquanto eu era casada, só alguns cumprimentos educados em eventos familiares. Ele não é uma pessoa de falar muito. Morava em outro estado e só vinha para casa nos feriados ou quando alguém estava hospitalizado. Ele entrou em contato comigo depois do divórcio só para ver como eu estava. Disse que soube do que aconteceu por seus pais, que o divórcio já tinha sido finalizado e queria ter certeza de que eu estava bem. No começo foram só conversas, mensagens curtas aqui e ali, depois ligações. Mais tarde, num fim de semana, ele veio à cidade a trabalho e me perguntou se eu queria jantar. Hesitei. Não porque não quisesse vê-lo, mas porque não sabia se conseguiria separá-lo do caos do qual eu tinha acabado de sair. Mas ele não era nada como o Eric. Naquela noite, ele me levou a um restaurante tranquilo, numa rua secundária do centro. Não falamos sobre Eric nenhuma vez. Falamos sobre viagens, filmes favoritos e sobre a vez em que ele ficou preso num teleférico no Colorado. Ri tanto que quase derramei vinho no meu vestido. Eu não ria assim fazia meses. Depois do jantar, ele me acompanhou até o carro. Houve uma pausa, uma daquelas situações em que você sabe o que vai acontecer, e então ele se inclinou.
Embora me sentisse lisonjeada e parte de mim quisesse mais vingança contra meu ex-marido, não me pareceu certo, especialmente porque isso significaria estar próxima da família da qual eu acabara de sair. Não sei, era estranho demais. Concordamos em ser apenas amigos. E como ele ficou na cidade por algumas semanas, continuamos nos encontrando, mas nada além daquele beijo aconteceu durante esse tempo. Apenas jantares e idas ao cinema como amigos. E ele parecia estar bem com isso. Então, do nada, Eric apareceu. Mas não foi na minha casa. Foi no meu escritório. Eu estava voltando da sala de descanso quando o vi parado do lado de fora das portas de vidro, perto da recepção. Ele nem terminou a primeira frase antes que eu o interrompesse. Perguntei por que tinha vindo, porque eu não tinha tempo a perder com ele. Tentou se fazer de ofendido, disse que só queria conversar, que tínhamos um histórico em comum. Perguntei se esse histórico incluía o fato de que compartilhamos minha amiga debaixo do meu teto, embora de formas diferentes. E depois ele mentiu na minha cara enquanto planejava me expulsar da nossa casa. Ele começou a gaguejar, tentando voltar atrás, mas eu já tinha terminado de fingir que era simpática. Ele não mencionou que sabia que eu estava vendo o irmão dele, mas me disse que eu tinha cruzado uma linha que não se devia cruzar. Disse que tentar sair com o irmão dele para fazê-lo se sentir mal não ia funcionar. Mas ao mesmo tempo lá estava ele, me dizendo algo que supostamente não o afetava. Mencionei que nunca tentei sair com o irmão dele por vingança ou para causar ciúmes. Que se fosse para isso eu teria dormido com ele. Eu sei, isso não aconteceu. Mas com o irmão conversamos sobre a possibilidade de ele descobrir que nos vimos, sobre as repercussões, e ele me disse que poderia contar o que quisesse ao ex que o apoiaria. Eric parecia tentar tirar palavras da boca, mas nada coerente saía dali. Então me virei e voltei ao meu trabalho, e ele foi embora logo depois. Sei que eles tiveram uma discussão, mas nem ao irmão dele nem a mim isso importa. Talvez no futuro o irmão conte a verdade que me beijou, mas por enquanto, ele disse para deixar Eric sofrer um pouco por ser um idiota. Quanto a Lila, o último que soube é que foi morar com os pais em outro estado. Depois do meu trabalho de relações públicas com ela, não havia ninguém disposto a deixá-la dormir em casa. Pelo menos na casa dos pais, ela não vai tentar dormir com o homem da casa. Eu estou bem. Continuo trabalhando no meu emprego das 9 às 5. Continuo indo para casa, para uma casa tranquila, onde cada coisa foi escolhida por mim para mim. Durmo como uma pedra. Alguns pensaram, como Eric, que a vingança não me deixaria dormir por causa do arrependimento. Mas eu simplesmente penso nas vinganças, e adormeço como se estivesse contando carneirinhos. Atualização 3. Tenho mais coisas em que pensar quando encosto a cabeça no travesseiro tentando dormir. Já disse que não uso contar carneirinhos para isso, e sim que conto minhas vinganças contra meu ex-marido e minha ex-amiga. E agora tenho mais uma. E eu sei, não é uma vingança resultado de algo que eu tenha feito, mas vou me apropriar dela do mesmo jeito. Os pais da Lila a expulsaram de casa depois que descobriram o que ela tinha feito. Acho que minha lista de contatos não incluía os pais dela, porque se incluísse, eles teriam recebido uma ligação minha. Mas sim, recebi uma deles quando ligaram para perguntar por que eu havia tentado ficar com o ex da Lila. Essa foi a razão pela qual terminou a relação com ele e teve que sair da cidade. A dor era muito grande. Eu estava tão confusa, mas logo tudo ficou claro. Lila não só não havia sofrido o abuso do ex, como também tinha sido infiel. Precisava de um lugar para ficar, porque quando o ex descobriu a traição, a primeira coisa que fez foi expulsá-la do apartamento. Mas para os pais, ela contou uma história completamente diferente, uma onde ela era a mocinha e eu era a vilã. Expliquei tudo isso a eles, e me disseram que não podiam acreditar que o ex dela havia sido abusivo, porque quando o conheceram, ele parecia ser um bom namorado para Lila. Também não acreditavam que eu fosse essa pessoa horrível, por isso me ligaram. Depois, me deram o número de telefone do ex dela. E foi assim que descobri que Lila tinha sido infiel. Essa é a triste história em que Lila também foi expulsa da casa dos pais. Triste para ela. Eu só dei umas boas risadas. Não é minha vingança. Mas me sinto parte dela. Agora, meu ex ainda acha que eu dormi com o irmão dele, e por isso não foi passar o Natal com os pais, porque o irmão estaria lá. Não sei se os pais fazem parte da brincadeira ou se realmente não têm ideia, mas disseram a ele que depois do que fez, estava tudo bem, que não cortariam relações com o irmão por causa dele. Há noites em que nem consigo repassar todos os acontecimentos, todas as coisas ruins que aconteceram com os dois. Adormeço no meio do caminho. E é assim que deveria ser quando as pessoas te traem da pior maneira.